Salve, meus queridos! Nós estamos aqui para mais uma aula. O assunto da aula de hoje é citologia. Nós já tivemos aulas anteriores de citologia. Uma delas que eu tratei a respeito da membrana celular, outra que eu tratei a respeito de transportes através da membrana, outra que nós tratamos a respeito do citoplasma. A citologia é um ramo da biologia que estuda a mínima unidade formadora do ser vivo. Essa mínima unidade formadora chama-se célula. E na aula de hoje a gente vai tratar do núcleo celular. Toda essa área aqui da célula presente no citoplasma celular, tá? O núcleo é considerado uma espécie de quartel-general da célula. É a sede do material genético dessa célula. Material genético é a estrutura que a gente chama de cromossomo, tá, gente? Isso aqui é um cromossomo. Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes a estrutura do cromossomo. O cromossomo é formado por um ácido nucleico específico, ácido desoxirribonucleico ou simplesmente DNA. Mas não é somente o DNA, tá, gente? É também associado a uma proteína específica e essa proteína se chama histona. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é ver a estrutura do núcleo, o que forma o núcleo de uma célula. Então tá aqui, pessoal, eis o núcleo celular. Mas vamos lembrar algo muito importante? O núcleo celular ele não é encontrado em toda a célula, não. Núcleo é exclusividade das células eucariotas, dos organismos eucariontes, como fungos, protozoários, plantas e animais. A presença de uma estrutura individualizada, envolvida por uma membrana específica, chamada membrana nuclear ou carioteca, é característico dos seres eucariontes da célula eucariota. A outra célula, que é a célula procariota, não apresenta núcleo individualizado dos seres procariontes, como por exemplo moneras, bactérias e cianobactérias. Hoje, gente, também não quer dizer que toda célula eucariota obrigatoriamente apresentará um núcleo, tá? Existem células eucariotas no corpo humano, por exemplo, como é o caso das nossas hemácias, nossos glóbulos vermelhos, que são células anucleadas, células que não possuem núcleo. Mas existe uma explicação para isso, tá? São células que transportam, por exemplo, gases respiratórios, destaca-se o oxigênio. A ausência de núcleo significa que há uma maior área para transporte dos gases, tá? Mas também a ausência do núcleo, gente, indica que essa célula apresenta um período de vida efêmero, curto. São células que são renovadas a cada 3 ou 6 meses. O núcleo ele é primordial para a sobrevivência da célula. Isso eu posso mostrar para vocês por um experimento do século XIX, conhecido como experimento de Balbiani, onde num experimento muito simples ele conseguiu demonstrar a importância do núcleo para a sobrevivência da célula. Ele pegou o seguinte, gente, pegou uma ameba, que é um protista pertencente ao reino protoctista, e fez um corte nessa ameba, tá? No qual ele separou um fragmento com núcleo e um fragmento anucleado, um fragmento sem núcleo, tá? O que ele pôde observar nisso? O fragmento com núcleo, ele sobreviveu normalmente, a célula se regenerou. Agora o fragmento anucleado, a célula não conseguia sobreviver, tinha período curto de vida, tá? Ele comprovou isso fazendo o seguinte posteriormente. Um desses fragmentos que estava sem núcleo, ele introduziu esse núcleo e a célula sobreviveu e regenerou. Então, uma estrutura primordial para a célula. Mas lembra do seguinte, exclusividade dos seres eucariontes. Nos eucariontes existem indivíduos que existem situações onde a célula não tem núcleo, ela é nucleada. Existem células com núcleo, que são as células uninucleadas. As células com 2 núcleos, que são as binucleadas. E aquelas que possuem vários núcleos, multinucleada, plurinucleadas, como é o caso de sincício e plasmódio, tá? Ô, gente, então você já sabe que existe uma membrana que é específica do núcleo, chamada cariomembrana, membrana nuclear ou carioteca, tá? É uma membrana lipoproteica, a mesma estrutura da membrana celular, tá? Lipídios e proteínas, é dupla e porosa, repleta de poros. Esses poros realizam trocas com o citoplasma, tá? O conjunto de poros se chama
anule. Também existe uma estrutura específica muito rica em RNA ribossômico chamada nucleolo. É no nucleolo onde são sintetizados os ribossomos, que posteriormente atravessam os poros da membrana nuclear e vão atuar no citoplasma, fazendo ligações peptídicas durante a síntese de proteína. Existe aqui também o filamento de DNA celular, mas lembra quando no início eu te falei? Não é só DNA não, é DNA associado a uma proteína específica. Essa proteína se chama proteína histona. Daqui a pouco vocês vão ver que cromatina, que é isso que eu estou falando para vocês, e cromossomo, na realidade são a mesma coisa, só que em estados diferenciados na célula. Cromatina é quando a célula está em intérfase, tá? Em período fora de divisão celular, enquanto que ela é chamada de cromossomo. Vocês vão ver a mudança brusca que acontece durante o período de divisão celular. E também o que nós chamamos de cariolinfa, ou também conhecido como nucleoplasma, formado basicamente por água mais proteínas, basicamente naquele mesmo estado físico do citoplasma, né? Um coloide, algo meio que gelatinoso. Isso é a base da estrutura do núcleo celular. Vamos lá, agora é hora de falar para vocês por que eu disse aquilo, né? Cromatina e cromossomo são a mesma coisa, é o DNA da célula associado àquela proteína, só que estão em diferentes estágios de organização do material genético nas células eucariotas, tá? Durante o período de intérfase, aquele intervalo que antecede a divisão celular, né? Nós vamos ter a cromatina, que é onde esse DNA está entrelaçado e a gente fala que ele está descondensado. É isso aqui, ó. Isso aqui é a cromatina, tá? Nós podemos visualizar dois tipos diferentes de cromatina. Aquela que é menos condensada, que é essa aqui, tem grande atividade gênica, que se chama eucromatina. E essa aqui, gente, que está mais condensada, tá? Mas só que a atividade gênica condensada vai ser essa enroladinha aqui, tá? Só que a atividade gênica praticamente inexistente, que a gente chama de heterocromatina. Durante a divisão celular, a gente tem o processo de condensação, aí nós temos o que nós chamamos de cromossomos, tá? E também antecedente à divisão celular, no período que a gente chama de período S, ou período de síntese, ocorre a duplicação do cromossomo. Isso aqui é um cromossomo simples, isso aqui é um cromossomo duplo. A gente tem diferença em números de braços. Esse aqui vai ter 2 braços, aqui, um aqui em cima, um aqui embaixo. Esse tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. E essa bolinha aqui é o que divide esse cromossomo em braços. Se chama centrômero. E a partir de agora também, nesse cromossomo aqui que a gente chama de cromossomo duplo, a gente pode observar 2 metades idênticas. Essa duplicação é necessária para que haja divisão celular. São as chamadas cromátides do cromossomo. Aqui está mais claro para a gente ver esse cromossomo duplo, né? Aqui é o centrômero, a estrutura que divide o cromossomo em braços, né? Que são 4 braços e cada metadezinha dele, ó, cada conjunto de 2 braços é o que a gente chama de cromátide, ou cromátides, irmãs. É um termo muito importante quando a gente for falar a respeito da divisão celular, tá? Isso aqui que a gente chama de nucleossomo é uma estrutura que é formada por um conjunto, tá? Um conjunto de 8 proteínas histonas mais o DNA da célula, que a gente chama de nucleossomo. Agora, na sequência, a gente vai ver os tipos de cromossomos que a gente encontra na espécie humana. Gente, o tipo de cromossomo da espécie humana é definido pela posição do centrômero, a estrutura que divide o cromossomo em braços, tá? Quando a gente apresenta o centrômero na região medial e divide o cromossomo em braços de tamanhos iguais, nós falamos que ele é metacêntrico. Quando ele está um pouco acima do meio, vocês podem observar aqui a diferença. Esses braços aqui são um pouco mais longos do que esses aqui. Ele é chamado de submetacêntrico. Agora, quando ele é quase terminal, braços muito pequenos e braços bem maiores, a gente fala que é um cromossomo acrocêntrico. Esses 3 aqui a gente consegue encontrar na espécie humana. Tem um 4º tipo, que o centrômero é terminal, tá? Chamado telocêntrico, que não está presente na espécie humana. Então, passada essa parte da estrutura, a
a gente vai falar um pouquinho a respeito de cariótipo e ploidia. O que significa isso, gente? Ploidia corresponde ao número de cromossomos presentes em cada célula do indivíduo. Tanto nos seres humanos quanto na maioria dos animais, nós encontraremos dois tipos de células pela ploidia, pelo número de cromossomos, tá? Quais são essas células? Existem as células diploides ou células 2N. São células que carregam todo o conjunto de cromossomos da espécie. São as células chamadas células somáticas. Somático vem do grego soma, que significa corpo. Nessas células chamadas de células diploides, nós vamos encontrar pares de cromossomos homólogos. Esses dois cromossomos aqui são cromossomos homólogos. Eles são idênticos na forma, se vocês observarem, os dois são metacêntricos e são idênticos no tamanho. Consequentemente, com esses pares de homólogos, nós chamamos a célula de 2N ou célula diploide. Agora, existem nos seres vivos, de forma geral, como nós falamos aqui na maioria dos animais, nos seres humanos, as células chamadas de células haploides ou células N, elas carregam a metade da carga cromossômica da espécie e são células reprodutoras, gente. Dentre elas, nós podemos destacar células humanas de reprodução, espermatozoide, sexo masculino, ovócito secundário, de forma errônea o pessoal costuma chamar de óvulo também, né? Ovócito secundário é o gameta feminino, a célula reprodutora feminina. Gente, isso é um conceito muito importante em relação ao número de cromossomos. A ploidia, célula diploide 2N, carrega todo o conjunto cromossômico da espécie. Nós temos pares de cromossomos homólogos, idênticos na forma e no tamanho. São células do corpo somáticas, enquanto as células haploides apresentam metade da carga cromossômica da espécie. Células reprodutoras como gametas e os esporos, tá? Então vamos lá falar mais um pouquinho a respeito, falando de alguns exemplos, né? Na nossa espécie, nós temos a cada célula somática, cada célula do nosso corpo, nossas células diploides apresentam 46 cromossomos. Pessoal, se a célula diploide tem 46, nossos gametas reprodutores, que são haploides, células N, vão ter metade disso, né? Metade de 46, 23. Aí isso é idêntico para todas as espécies? Lógico que não, varia de espécie para espécie. Por exemplo, nas moscas domésticas, são 12 nas células somáticas, nas diploides. Nas haploides são os gametas, são 6. Nos gorilas, 48 nas diploides, 24 em cada célula haploide. Nos cães, 72 nas células diploides, metade nas células haploides. No caso do milho, são 20 nas diploides, 10 nas haploides. No café, 44 nas diploides. Células reprodutoras que são N haploides, são 22 cromossomos. Então aqui a gente entende por que existe essa diferenciação de células diploides para haploides. Ô, gente, as células reprodutoras têm que ser haploides para poder manter o número de cromossomos da espécie. Imagina se fosse célula diploide com célula diploide. Se o espermatozoide tivesse 46 ou o ovócito 46. E originar um indivíduo com 92 cromossomos. Esse indivíduo ia originar células reprodutoras com 92 cromossomos. O próximo seria 184. Ia sempre duplicar. Então a gente entende o seguinte: diferencia do sexo masculino para o sexo feminino em relação ao número de cromossomos? Não diferencia. São 46, tá? Numa outra aula que a gente tiver, que a gente vai falar de aneuploidia, diferenças em relação ao número de cromossomos que pode acontecer na espécie humana, nós vamos falar também de quais são esses cromossomos, tá? Que existem 44 autossômicos e 2 cromossomos chamados de cromossomos sexuais, mas é um assunto para uma aula posterior, tá? A diferença, gente, é pelo seguinte, ó. O espermatozoide vai ter 23 cromossomos, o ovócito secundário também 23. Fecundou, formou o zigoto, e depois do zigoto, desenvolvimento embrionário, até a gente ter o bebê. Então é 23 do sexo masculino por meio do espermatozoide, 23 do sexo feminino por meio do ovócito secundário, origina um indivíduo com 46 cromossomos.
No início eu falei para vocês que era ploidia, né? Agora faltou falar o que é o cariótipo. O cariótipo é o conjunto de características que a gente encontra naquele cromossomo, tá? Número, forma, tamanho e por aí vai. A gente sabe que no cariótipo humano nós vamos encontrar nas células somáticas 46 cromossomos. São 23 pares de cromossomos homólogos, idênticos na forma, idêntico no tamanho. Só para vocês terem uma ideia, eles são diferenciados em grupos. O grupo A, primeiro, segundo e terceiro par, são cromossomos grandes, são metacêntricos e submetacêntricos, segundo par, tá? Quando a gente fala dessas características, a gente está falando do cariótipo. Quando a gente fala do número, a gente está falando da ploidia. Gente, na espécie humana, vocês já sabem. São 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos homólogos. 22 desses pares, ó, são esses aqui, ó, até aqui, tanto no sexo feminino quanto no sexo feminino, feminino quanto masculino, tá? Eles são idênticos. Esses 22 pares ou 44 cromossomos são cromossomos chamados de cromossomos autossômicos. Somente há uma diferença, mas não em número e sim em tipo, no último par, no 23º par de cromossomos, que é o único par que a gente chama de cromossomos sexuais. Então aqui a gente tem a definição do sexo. No sexo feminino são 2 cromossomos X e no sexo masculino um cromossomo X e outro cromossomo Y. Sexo masculino, 44 autossômicos mais X e Y. Sexo feminino, 44 autossômicos mais X e X. Aí a gente pode se perguntar, né? Quem é responsável pela definição do sexo na espécie humana, né? Pensa aí e me responde. Pensou? Vou te responder agora. A resposta é o espermatozoide. Por que o espermatozoide? Enquanto no sexo feminino, o gameta feminino, que é o ovócito secundário, ele única e exclusivamente porta o cromossomo X. O espermatozoide existem aqueles que portam o cromossomo X e aqueles que portam o cromossomo Y. Aí a gente tem a questão relacionada à definição do sexo. Se o espermatozoide que fecundar o ovócito carregar o cromossomo X, X do pai mais X da mãe, XX, sexo feminino. Se o espermatozoide carrega o cromossomo Y, vai ser X da mãe mais Y do pai, sexo masculino. Tranquilo? Acho que ficou claro essa questão aí. Vamos seguir em frente? Então vamos lá, para a gente finalizar a aula de hoje, é hora da gente falar dessa estruturazinha que está aqui em destaque, tá? Ela é conhecida como cromatina sexual ou também conhecida como corpúsculo de Barr. É um cromossomo X inativo que fica aderido à parede da membrana nuclear, né? Chamada carioteca, nas células somáticas femininas, tá? Ela permanece condensada mesmo durante a entéfase, tá? Enquanto que o outro cromossomo X presente nessa célula permanece desespiralizado. Nós não vamos encontrar corpúsculo de Barr, cromatina sexual no sexo masculino, exclusivo do sexo feminino. Por isso que essa estrutura permite identificar o sexo genético do indivíduo. E também muito importante para a gente identificar alguma alteração cromossômica no indivíduo, que são as chamadas aneuploidias, como síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, duplo Y, triplo X, que serão estudados posteriormente em outra aula que nós tivermos, tá? Por enquanto a gente para aqui, no qual a gente falou a respeito da estrutura do núcleo. Nós falamos a respeito do cariótipo, falamos a respeito da ploidia, diferenciamos o que é um cromossomo, o que é uma cromatina, os tipos de cromossomos na espécie humana, mas quando a gente for falar a respeito dessas outras características, é importante que a gente saiba tudo isso que foi citado nessa aula. Então por hoje é só, gente. Grande abraço e até a próxima.